Boa tarde a todos, está começando mais um Entrevista pelo Mundo. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, depois de um final de semana de folga, para mim e para todo mundo, né? A gente está voltando com Entrevista pelo Mundo e hoje a gente não vai longe, a gente vai ficar aqui por Amparo mesmo. Nós vamos conversar com o advogado, o Dr. Adib Sadi, para falar um pouquinho sobre a questão dos decretos de flexibilização e reabertura do comércio aqui da cidade de Amparo e a ação civil pública que o Ministério Público entrou pedindo a suspensão desse decreto, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e a gente vai conversar também sobre o caos que aconteceu na política federal na semana passada com a saída do ministro Sérgio Moro do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele era o ministro da Justiça e Segurança Pública e na última sexta-feira ele pediu sua demissão numa coletiva e isso causou um turbilhão de informações aí no Brasil. Então, quero agradecer a presença de todo mundo que tá entrando aqui. O Dr. Adib, eu acho que ele já está aqui, eu já vou colocar ele então e a gente já começa esse papo. Tá. E aí a gente já começa esse papo já com ele aqui conectado com a gente. Boa tarde, doutor Adib. Tudo bom, senhor? Tudo em paz, boa tarde, é um prazer estar com você. Deixa eu só aumentar aqui o meu volume. Show de bola. Eu é que agradeço, Adib, a sua participação. Eu estou fazendo esse quadro já desde o dia 30 de março. E sempre conversando com pessoas de diversas cidades do Brasil e do mundo para entender como cada lugar e como cada pessoa está lidando com toda essa pandemia causada por esse coronavírus, né? Infelizmente é um vírus que está assolando o mundo todo, está transformando a vida de todo mundo. E aí eu fico muito grato de ter você aqui hoje para a gente bater um papo sobre esses dois fatos que estão movimentando, né? Tanto a cidade quanto o Brasil, que é a questão desses decretos de flexibilização e reabertura da economia e do governo federal da saída do Sérgio Moro. Muito obrigado pela sua presença. Rafael, na realidade, a motivação entristece, mas é uma alegria muito grande poder estar com você e conversar aí por alguns instantes com o pessoal, com você mesmo e com o pessoal que nos acompanha. Agradeço muito pelo convite. Beleza. Infelizmente, como você disse, né, a motivação não é a melhor possível, né? Mas são situações como essa que faz a gente se mexer, que a gente girar, e aí eu acabei criando esse quadro e estou conversando com muitas pessoas por todo o mundo. Então, vamos lá, doutora Adib. Vamos começar falando da flexibilização, né, do decreto. No dia 22 de abril, o prefeito Jacó assinou um decreto prorrogando a quarentena até o dia 10 de maio, exatamente como fez o governo do estado, né, o governador João Dória, só que ele deu a flexibilizada, ele permitiu a abertura de alguns serviços e comércios que não são essenciais, para depois de uma grande série de discussões com a associação comercial, né, para ver como fazer da melhor forma esse decreto para tentar não ser barrado pelo Ministério Público. Mas, infelizmente, agora há pouco a gente já recebeu a informação, né, de que o promotor de justiça entrou com a ação civil pública. Então, conta para a gente aí, o senhor também é o advogado da associação, né? Conta para a gente como foi produzido esse decreto, né? E por que está tendo esse embate tão grande entre... O comerciante está perguntando, né? Mas por que você faz o decreto e vem a justiça e fecha, né? E manda suspender. Então, eu queria que o senhor aproveitasse toda a sua experiência para contar para mim e para o pessoal que está acompanhando por que está essa briga entre prefeituras e justiça. Vamos lá, Rafael. Olha, a sua pergunta é extremamente importante, mesmo porque nós vivemos um cenário muito ruim de polarização, né? Nós vivemos uma situação de polarização de ideias, de intolerância ao diálogo. Então, as pessoas não conseguem conviver com uma opinião diversa, com uma postura diversa. O que ocorre? A pandemia, todos sabem, é uma situação no Brasil e no mundo sem precedentes. Ela acabou colocando
as pessoas numa situação de repensarem as suas vidas, a sua atividade econômica, os seus objetivos e muitas vezes os seus próprios valores. Nós verificamos uma necessidade premente de defesa da vida. Defesa da vida que vem, num primeiro momento, através da defesa da saúde. Saúde que é obrigação do Estado e é dever de todos. Então, quando nós falamos em doenças, nós falamos em defesa da vida. Mas tem um outro aspecto. Nós precisamos aprofundar essa questão. Senão nós vamos ficar numa discussão absolutamente superficial. Aquele bate-boca lamentável do WhatsApp. Que as pessoas não querem discutir ideias, mas pretendem se odiar na realidade. Nós temos um instinto natural de preservação da vida. E quando falamos em pandemia, nós queremos preservar a vida. Todos nós temos o instinto natural de preservação da vida. Há uma pandemia, um risco natural, uma alta taxa de letalidade, uma contaminação, um risco altíssimo. Né? É um vírus que se propaga a passos largos, uma taxa de exposição altíssima. E temos as consequências que são de ordem social, sociológica e econômica. Muito bem, a paralisação para a preservação da saúde, portanto da vida, leva a uma consequência econômica e social desastrosa. Por quê? Muitas pessoas têm, felizmente, condições de subsistência, mesmo com uma quarentena. Então, algumas pessoas podem ficar em casa durante 30, 40, 60 dias, 90 dias e conseguir pagar as suas contas, colocar comida na mesa, dar alimentos para os seus filhos. E, eventualmente, retomar depois a sua vida profissional, a sua atividade econômica, sem grandes desgastes do ponto de vista da sua manutenção e subsistência. Esta, lamentavelmente, não é a realidade da grande maioria e da população mundial. Nós temos, então, que pensar que também há o outro lado, e aí eu digo, não é o outro lado, porque somos todos integrantes de uma mesma população, que também pensam no seu instinto natural de sobrevivência, no seu direito à vida. Porque sem alimento, sem pagar as suas contas e ter onde morar, sem garantir o seu trabalho, sem garantir a sobrevivência da sua família, teremos um colapso financeiro adiante, que também prejudicará a vida e a sobrevivência dessas famílias. Ou seja, nós não podemos dividir o país entre aqueles que têm medo de morrer por causa da pandemia e aqueles que têm medo de morrer por força da fome. Essa é uma discussão totalmente insana que, lamentavelmente, vem sendo produzida por posições antagônicas de cunho político e ideológico. Eu gostaria de deixar isso muito claro, porque é como eu vejo esses fatos. Infelizmente, quando a pandemia chegou ao Brasil, tivemos muitos oportunistas políticos que tentaram, no primeiro momento, polarizar a situação e tirar proveito para que ou saíssem como salvadores, ou que derrubassem alguém, ou para tirar proveito de foros políticos, ou para tentar se promover. Acho isso uma desgraça, porque fazem isso em cima da morte de pessoas por força de uma pandemia, ou por força da desgraça e ruína econômica de outros. Então, não há como ter uma discussão de um lado para o outro. Nós temos que sentar todos à mesma mesa e discutir como é que nós vamos sair juntos dessa situação. Porque, em última análise, todos nós pensamos na preservação da vida. Então, nosso instinto de sobrevivência. Feita essa primeira colocação, eu passo para a segunda. Como é que nós chegamos a bom termo nisso? Né? No primeiro momento, nessa primeira onda, nós temos sim que controlar a pandemia. E aí nós precisamos das quarentenas. Depois disso, nós precisamos, aos poucos, retomar a atividade econômica. É um caminho natural. O fato é, quando isso se dará? Nós temos aí algumas incógnitas nesta equação, cujo resultado, cujo número necessário para fechar a equação, ele não está claro. E não está claro em alguns momentos, porque a ciência ainda não consegue trazer esses resultados. Outros, por absoluta incompetência dos
dos nossos gestores em alto escalão. E eu sou obrigado a dizer isso. Primeiro, do ponto de vista da ciência. É uma pandemia absolutamente nova. Os médicos lutam, os cientistas lutam com esforços sobre-humanos para tentar descobrir exatamente todos os efeitos, todos os sintomas, os melhores remédios, os melhores tratamentos, qual vai ser a vacina. Só que isso demanda tempo, isso demanda investimento, isso demanda cabeças pensantes. Isso vai levar um tempo até que a ciência possa nos apresentar um resultado. Isso não é automático, do dia para a noite sai o resultado. E do ponto de vista político, né, nós sabemos que tem gente tentando tirar proveito político. Um toma uma decisão, o outro quer tomar outra decisão. Ao invés de sentarem para decidir o que é melhor, antes diziam, não vamos fazer testes em larga escala. Por que não? Porque vai aparecer um número exato? Não, tem que confessar que não tem teste para todo mundo. A população tem que saber que não tem teste para todo mundo. Bom, então vamos comprar os testes. Vamos trazer. Bom, isso custa dinheiro. A sociedade tem que se organizar. Os empresários têm que se organizar. Os bancos têm que se organizar. A população tem que estar à disposição. Temos que testar a população. Essa ideia de prolongar o tratamento, deixar para começar o tratamento mais tarde, isso pode custar a vida de quantas pessoas? Uma pessoa então, que senhor Adib, sabe verificar vai até onde? Esses dados não foram apresentados de forma adequada para a população. Quantos são os contaminados? Nós temos 30 mil contaminados. Mas nós sabemos que em muitos lugares tem uma subnotificação. Ah, não, mas eu reconheço que tem a subnotificação. Ora, se você reconhece a subnotificação, esses números estão sendo apresentados não são reais. Ou seja, nós não temos um quadro específico. Temos que jogar isso claramente para a população. Porque senão você gera na população um sentimento de que é possível retomar a atividade econômica porque o número de contaminados é um número inferior àquele que está sendo divulgado. é exatamente isso, Adib. Quando se começou a quarentena, a população apoiou integralmente. Por quê? Precisamos fazer o isolamento para preparar as cidades, né, o sistema de saúde, para preparar o sistema de saúde para conseguir atender todas as pessoas que vierem a ficar contaminadas e precisarem dos leitos. Isso é um ponto. E o segundo ponto, que deveria ter sido feito também, é a questão econômica. Como eu, governo, faço para que os comerciantes se mantenham com as portas fechadas? Então, é preciso criar estruturas e situações que facilitem para que eles permaneçam isolados. Passado 10 dias, 20 dias, 30 dias, a gente não vê essa estruturação na área da saúde que foi determinante para o isolamento, porque a gente está vendo acontecer a falta de leitos em Manaus, a gente já está vendo isso no Rio de Janeiro, São Paulo já está com mais de 60% da capacidade hospitalar dos leitos de alta complexidade tomados. Então, assim, a parte da saúde foi feita em partes, né? Não da maneira como deveria. Agora, a parte econômica, a gente não vê muita movimentação. Então, o comerciante, ele começa a ficar impaciente. E quando ele vê esses números subnotificados, ele fala, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que trabalhar. Assim, Amparo, só para a gente ver aqui, ó. Hoje foi atualizado. Nós temos, na cidade de Amparo, com 70 mil habitantes, 38 casos. Então, assim, investigados. Então, você fala, pô, para 70 mil, 38 casos, está tudo controlado. Só que a gente sabe que a subnotificação aqui é tão grande quanto em qualquer outro lugar do mundo. Então, esses números provavelmente são bem maiores. E aí gera esse conflito. Então, aí, a prefeitura vem hoje e faz um decreto para reabrir o comércio, só que eu não vejo ações que auxiliem esses empresários nesse tempo que ficou fechado. E é isso que a gente precisava tentar entender e ver o que se pode fazer. Então, Rafael, com toda razão, você tem toda razão, mas, na realidade, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos falar disso, né? Houve uma ação de cumprimento do preceito fundamental
central deveria comandar isso mesmo. Isso foi levado para a competência, que era uma competência, primeiro, levado para os estados. Então, o ministro Alexandre de Moraes colocou, assegurando o exercício de competência concorrente dos governos estaduais e suplementar dos governos municipais. Eu não tenho uma visão exatamente idêntica a essa. Eu acho que os municípios poderiam ter um pouco mais de autonomia nesse sentido, por força do artigo 1º, do artigo 18 da Constituição, do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, dando até a fundamentação para isso. Eu vejo com uma certa reserva esse entendimento, mas respeitando profundamente esse entendimento do ministro, nós passamos a dar ao Estado uma competência gigantesca sobre essa questão da pandemia e a condução da economia. Aos municípios resta muito pouco, né, a não ser suplementar, eventualmente, aquilo que o Estado poderia fazer. Acho que isso deve ser questionado, né, porque quem conhece a realidade local é o município. Veja, nós não podemos abrir mão para que essa curva de contaminações e de mortes ela seja desesperadora. Ela volte a lotar os nossos hospitais, nós temos um número de óbitos crescente, isso de forma nenhuma. Mas nós precisamos de dados concretos para saber se nós já superamos a fase de aceleração do contágio ou não. Nós precisamos... Então, mas sem teste a gente não vai descobrir isso nunca, né? Então, Rafael, nós precisamos saber se essa curva de casos confirmados, internações e óbitos, se ela já diminuiu efetivamente ou não. Se esse quantitativo suficiente para atender ao pico de contaminação, né, de leitos de UTI, de internações, médicos, testes, respiradores, de EPI, de profissionais, né, se o sistema de saúde tem condições de absorver tudo isso. E aí aí é a minha crítica, de uma forma geral, né, ao alto escalão, a Estado e União. O município ficou com uma posição absoluta de coadjuvante nessa situação toda. Muito embora tenha uma parcela grande da conta para pagar, tá? Vai sobrar para o município pagar. Né? Essa situação, aproveitamento político de alguns, dessa briga absurda que nós vemos nas redes sociais, aí vai a minha crítica. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol no Brasil, de 3, 4 anos para cá, nós temos 200 milhões de juristas, e nós temos 200 milhões de médicos, infectologistas dando palpite. Nos últimos 5, 6 dias, nós temos 200 milhões de mudos. Ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Se superamos ou não a aceleração do contágio, se essa curva cresce ou não. Agora, ninguém mais apresenta gráfico, nem para comparar com outros países. Uns porque não querem, outros por conveniência. Nós precisamos de elementos objetivamente considerados para saber quando é que nós vamos poder dar esse start, quando é que nós vamos poder fazer com que a miséria deixe de aumentar. Essa é a situação concreta. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela apresentou 6 passos, eu não vou lembrar agora os 6 certinhos, 6 passos que uma cidade, estado ou país tem que cumprir para começar a pensar num processo de flexibilização e de reabertura do comércio. Então, entre esses passos estava a diminuição de novos casos de contaminação e a diminuição de mortes. O outro era a capacidade do local de atender todos esses pacientes contaminados. E depois a fiscalização, para caso a flexibilização aconteça, você consiga fiscalizar se as pessoas estão usando máscara, fazendo a higienização correta dos lugares. Então, assim, eu apontei 3 dos 6. Se a gente pega, por exemplo, hoje, a Espanha começou a reabrir parques e praças. A Itália está finalizando um plano para a reabertura do comércio. Só que lá, quando você olha os números, eles já estão caindo. Hoje, o número de mortes na Itália, passou no jornal hoje, foi 333. A semana passada, no dia, em 24 horas. Na semana passada, era de 750 pessoas em 24 horas. Então, a curva lá começou a cair. Então, eles começam a discutir essa flexibilização. Se você olha nos dados do Ministério da Saúde aqui no Brasil, os dados que foram publicados ontem, às 5h30 da tarde, a curva está subindo aqui no Brasil ainda. Né? E
gente não está contando todos os casos, sem contar a subnotificação. Então, a gente não começou a fazer a curva descendente. Então, por isso que a conversa sobre flexibilização ainda precisava ser segurada um pouquinho mais. Porque se você pensa que em Amparo, por exemplo, não, só em Amparo, por exemplo, que a gente está até sexta-feira passada, era a quarentena ainda só os essenciais abertos. A rua estava cheia de gente passeando, de gente correndo, de gente... Agora, imagine com o comércio aberto. Vai aumentar ainda muito mais o número de pessoas. Então, são esse equilíbrio que é muito difícil, que eu conversei bastante com a Larissa da Associação Comercial, quando a gente conversou semana passada. Aí nós temos que separar de duas coisas. A primeira, me permita, é o seguinte. Inclusive, no número de óbitos apontados, nós temos um represamento muito grande dos testes que haviam sido encaminhados para a verificação da Covid-19. Ou seja, esses números que estão sendo apresentados agora de Covid-19, eles são de 20, 30 dias, né? 20 e 30 dias atrás. Ou seja, eles fazem parte dessa curva ascendente, ou eles teriam uma curva maior lá atrás e agora já estaríamos ou num equilíbrio ou numa descendente. Essa análise, eu como advogado, você como jornalista, nós não somos da área, nós não temos condições de fazer. E aqueles que teriam condições de fazer de forma mais técnica, nós não estamos ouvindo. Podem até estar fazendo esses cálculos, mas nós não estamos conseguindo ouvir de forma clara, como um elemento objetivo a ser considerado. Não sei por qual razão, mas esses dados precisam ser trazidos. Nós temos um exemplo claríssimo disso, que são os dados estatísticos apontados pela Johns Hopkins nos Estados Unidos. Lá eles têm um levantamento claríssimo, que fazem não só dos Estados Unidos, fazem do resto do mundo, por amostragem, porque os dados que eles consideram do restante do mundo não são confiáveis, mas lá dentro eles fazem uma análise estatística profunda dos casos que eles têm. Nós precisaríamos acelerar isso. E o segundo ponto, quando você diz da situação do município de Amparo, em relação à Organização Mundial de Saúde, há essa preocupação aqui no município de Amparo. Por quê? Em relação ao trânsito e circulação de pessoas, na realidade isso depende de uma conscientização da própria população. No sentido de, olha, há necessidade de se cumprir a quarentena. Nós não estamos falando de uma brincadeira. Nós estamos falando de uma pandemia que vai deixar sequelas, vai deixar um número grande de óbitos e vai paralisar o mundo. Já paralisou. Então, a conscientização é importante. As pessoas precisam ter responsabilidade social. Essa é a expressão correta. Do mesmo modo, a Associação Comercial se preocupou quando discutiu com a Prefeitura de Amparo esses aspectos, Rafael. Veja que lá consta que a associação iria fazer a fiscalização e hoje a presidente da Associação Comercial, a Larissa, ela esteve andando pela rua, foi fazer a verificação, verificou estabelecimentos, pediu o cumprimento das regras, das normas, aquilo que tem. Sim, tinha um termo de responsabilidade. Pediu, colheu termos de responsabilidade. Ou seja, a entidade, a Associação Comercial em si, ela procura cumprir aquilo que está reservado a ela em termos de responsabilidade social também. Não apenas do ponto de vista legal, mas social. Aquilo que cada um deve. Fato é, até onde temos que caminhar com uma quarentena absolutamente fechada e até que ponto nós devemos começar, em que momento devemos começar com essa liberação para não tornar o remédio menos eficaz no tratamento do doente. Ou seja, não fazer com que o remédio mate o paciente ao invés de curá-lo. Então, eu vi, o decreto de várias outras cidades. Quando eu fiz a entrevista com a Larissa, ela apresentou vários decretos de outras cidades que já tinha sido derrubado pelo Ministério Público. E aí a gente fez uma... Ministério Público. Ah, sim. Estão me passando uma dica aqui. E aí, então, a gente viu esses decretos e aí ela falou, a gente está fazendo um decreto aqui tirando as coisas que a gente considerou que causaram a ação do Ministério Público para que Amparo isso não aconteça. E nisso você coloca a responsabilização da própria associação comercial como parceira, mas infelizmente
o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão desse decreto. Entre uma das milhares de informação que vocês, advogados, gostam de colocar nessas ações, em uma delas, ele fala exatamente a respeito do respeito à ordem, né, legal das coisas. Ele diz que se nem mesmo a União pode revogar o decreto do governo estadual, né, como é que o município pode ir contra? É por isso que eles estão conseguindo essas suspensões. Você acha que está certo essas suspensões? Você acha que deveria ter mais flexibilização da justiça? Como é que você vê isso? E você acha que aqui o de amparo vai ser suspenso mesmo? Na realidade, o argumento, eu acho que o argumento mais importante que está sendo utilizado é o fato da decisão do ministro Alexandre de Moraes ter atribuído a competência concorrente aos governos estaduais e só suplementar aos governos municipais. Já disse isso instantes atrás, eu vejo isso com uma certa incompetência. Eu acho que em termos de saúde, até por força do que tem no artigo 24, inciso 12 da Constituição, quando fala que o município pode legislar de forma suplementar no que couber em relação à saúde, eu conjugaria, né, o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Eu acho que haveria a possibilidade de se buscar em algum momento essa flexibilização através de um decreto municipal. Mas, para isso, haveria necessidade de se cumprir aquilo que está, inclusive, na orientação do próprio Ministério Público Federal, né? Quando ele diz que é para verificar a superação da fase de aceleração do contágio, a curva ascendente de casos confirmados, internações, verificação da diminuição do número de óbitos, quantitativos, fazer frente ao pico da eventual pandemia de contaminação, número de leitos de UTI por habitantes da cidade, ou eventualmente se a cidade cobre a região, médicos, disponibilização de testes. Então, veja, há um conjunto de situações. Eu não me sentiria à vontade para dizer que deve ou não ser concedido sem que esses elementos estejam absolutamente demonstrados. Se a prefeitura tem esses elementos bem demonstrados, que existe uma diminuição ou um equilíbrio, e isso em amparo está garantido em termos de saúde, que há uma retaguarda possível e tranquila no sistema de saúde, UTI, de EPI, de equipes médicas, não há risco, ou se houver um risco controlado, isso tem que ser discutido sim com a sociedade. Vejo por que não. Né? Isso precisa ser discutido com a sociedade. Se aquilo que está recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Ministério Público Federal não puder ser demonstrado, não puder ser verificado, então, infelizmente, seria a suspensão do decreto, por uma questão de preservação e sobrevivência das pessoas. Tem uma ação até que foi feita, se não me engano, na Prefeitura de São Caetano. Entre as ações que eles fizeram para a reabertura do comércio, foi a testagem de praticamente todos os comerciantes. Eles compraram lá, montaram uma estrutura, o pessoal passava de carro, não precisava nem sair do carro, fazia um teste, tinha media a temperatura, fazia o teste para eles analisarem a quantidade de pessoas, né, que estarão no comércio local, para ver se tem contaminação ou não. Eles descobriram lá, no montante de comerciantes, 17 pessoas com Covid-19 e assintomáticas. Então, que provavelmente que se abrisse o comércio, ia estar transmitindo para outras pessoas. Por isso que a questão do teste é tão importante. Em uma semana, os 17 vão virar 1000 casos. É uma situação complicadíssima. É uma situação... A falta da testagem e esse controle da epidemia pode resultar no caos do sistema, por exemplo, como o de amparo. Então, aquele biólogo, Átila, ele falou que o fato de não termos vacina e de não termos essa capacidade de testagem em grande escala, que a gente vai viver pelos próximos, acho que 2 anos, ele falou, movimentos de fechamento e abertura, fechamento e abertura, para tentar ir controlando isso até que se apresente
uma vacina para isso. Então, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo, né? Tá me escutando? Vemos aqui mais um probleminha com a internet, eu acho que... Vamos ver se ele volta. E aí a gente tem umas perguntas aqui, um pessoal falando, a gente vai dar uma olhada no que o pessoal tá conversando com a gente aqui. O negócio embalou aqui. Bom, eu retirei o Adib e vou colocar ele novamente aqui, que eu acho que deu um problema lá na internet dele. Vamos devolver aqui. Ele já está voltando, e aí a gente continua, e aí eu vou dar uma olhada. Eu estou com uma pergunta importante aqui que me passaram para falar com ele. Será que ele vai voltar, meu Deus do céu? Minha internet aqui está funcionando, está normal. Opa, voltou. Voltei. Ah, muito bem. Eu estava falando aqui que a gente tem algumas pessoas aqui que deram alguns comentários. Eu vou ler aqui e passar para você. Vamos ver. Cadê aqui? A Helena Cavalcante falou que a quarentena também é essencial para que não haja um problema no fraco sistema de saúde pública. Isso a gente já conversou um pouco. Ela falou também que houve uma negligência do Estado na preparação para a pandemia, relativa à aquisição de testes. Mas aí é aquela questão de que está o mundo inteiro tentando comprar testes agora, né, Ed? Não tenha dúvida, o mundo inteiro querendo. E veja, nós não tivemos tempo para isso, né? Quando nós tivemos o primeiro aviso, se não me engano, e aí, por favor, me corrija, provável equívoco da minha parte, foi 31 de dezembro ou 1º de janeiro que nós tivemos o primeiro aviso do governo chinês para a Organização Mundial de Saúde. Foi dezembro, foi dezembro. Acho que foi 31 de dezembro. E aí, veja, nós estávamos na época de Réveillon, obviamente era período de férias também aqui no Brasil. Veja, a coisa correu muito rápido. Quando nós falamos em 30 dias, mais ou menos, né? O mês de janeiro, para que o país se prepare, os estados se preparem, os municípios se preparem. Nós temos uma estrutura administrativa muito complexa, muito burocrática. Então, quando nós pensamos que no mês de fevereiro nós já tínhamos, né, previsão de compra de equipamento, dos respiradores, muitos estados, muitos municípios. Poxa vida, estamos com um problema de novo na internet. Lamentavelmente, nós sabemos que em alguns momentos, sim, lamentavelmente, a disputa política dos altos escalões prejudicou o país, mas nós sabemos que as equipes do Ministério, da Secretaria de Justiça, né, trabalham. Tá ruim de novo ali, o som tá oscilando, a imagem também. Acho que agora melhorou. Tá me escutando? Ô, internet não tá ajudando nossa live. Também tá o Brasil inteiro fazendo 1 milhão de lives em todo canto. Então a internet não tá dando conta, não. Voltou, Adib? Tá me escutando? Já que eu volto, eu vou colocar ele de novo. O Gilberto está falando aqui que o Brasil tem estudos, né, que dizem que são mais de 1 milhão de casos já, devido à falta de testes, né? Vamos lá, Dibi. Acelera essa internet aí. Vamos terminar, que são 16 horas e 35 minutos. A gente estava conversando com o advogado Adib.
Voltou ali, tá me escutando? Tô ouvindo. Será que a resposta que eu dei aquela vez para aquela moça a respeito da estrutura e da organização do pessoal da saúde, que foi muito rápido, a pandemia foi muito rápida, que foi no final de dezembro, começo de janeiro. Você estava falando aí começamos a perder. Que os governos começaram a se preparar, mas que não deu tanto porque a estrutura política, né, e brasileira é muito complexa. Mas mesmo assim, as secretarias da saúde, o Ministério da Saúde, eles agiram muito rápido. Eles foram muito rápidos dentro daquilo que era possível ser feito e dentro do orçamento que o governo brasileiro dispõe, que é inferior àquilo que as grandes nações têm. Então, eu queria deixar. Mas foi feito com o que era possível e com as limitações, foi feito pela área da saúde um grande trabalho. Vamos ver, mais uma aqui. Tem uma pergunta, Dibi. Agora sim, ó. Antes de começar o programa, oh meu Deus do céu, eu recebi algumas perguntas, né? Porque assim, a gente estava falando que é preciso também se criar estruturas para ajudar o comerciante a se manter em casa. Eu tenho amigos que estão tendo problemas com questão de aluguel. Aluguel do seu negócio e aluguel também da sua casa. No começo da pandemia, se conversou muito sobre não, é um momento em que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que entender a situação, né, vamos negociar e tal. Tem gente que não está negociando, que não está querendo negociar o aluguel. Você está com a sua empresa fechada, mas o cara quer te cobrar o aluguel integral. Tem alguma regra hoje, pelo fato da gente estar em pandemia, como é que o pessoal... E aí teve um caso até que ele falou assim, bom, eu não vou conseguir pagar, então eu quero devolver. E aí o cara falou assim, tudo bem, então você me devolve, mas tem a multa de rescisão que ele falou, meu, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, você quer que eu pague a rescisão, que são 3 aluguéis? Como é que fica isso aí no mundo jurídico? Então, ela não é simples, né? Eu tenho visto muita gente dando opinião no seguinte sentido, olha, uma pandemia como essa nunca aconteceu, então o Poder Judiciário vai ter que lidar com isso. No final das contas, pouca gente diz efetivamente o que deve ser feito. Eu vou arriscar, eu não tenho receio de errar sempre, né? Eu erro muito, não tenho receio de errar sempre. O fato é o seguinte, o contrato existe, em princípio o contrato deve ser integralmente cumprido. Nós temos aí uma situação absolutamente típica, já prevista na legislação, nós temos uma previsão clara na doutrina do direito, que é o chamado caso fortuito e força maior, né? Muito embora em alguns momentos eles sejam tomados como sinônimos, eu diria que nesse caso concreto nós temos o caso fortuito, absolutamente imprevisível, torna as prestações absolutamente desiguais, a contraprestação de um contrato se torna impagável em um determinado momento ou praticamente insuportável para uma das partes. Há a possibilidade de você excluir ou tentar excluir a partir daí os encargos, por exemplo, multa, juros, a respeito do não cumprimento de uma parcela. Há possibilidade sim. Inclusive, em alguns termos ou algumas espécies de obrigações, isso já tem até previsão na própria lei. Em outras situações, há possibilidade de rediscussão até para uma redução da obrigação. O que não dá para discutir é quando você já tinha uma obrigação anterior à pandemia e essa obrigação já estava vencida. Então, por exemplo... sim. O que é passado é passado. Venceu. Então no curso da pandemia eu também não vou ter que pagar juros, correção. Não. Se a obrigação já era anterior, não adianta querer empurrar isso para durante a pandemia. Já devia antes, a obrigação era vencida. Aquelas que se vencem no curso da pandemia, no meu entendimento, em que você possa utilizar, no caso fortuito, a força maior, em que você vai permitir, né, para que não seja colocado multa, juros, isso é plenamente possível. Em relação ao valor cheio da obrigação, vamos supor, eu sou um comerciante, compro de você 100 camisetas e você é o meu fornecedor, você me fornece as 100 camisetas. É difícil dizer, olha, eu não vou pagar 100 camisetas,
Eu preciso pagar o preço, porque você me forneceu um produto. Você compreende? Você também tem a obrigação com os seus funcionários e com quem te forneceu o material. Essa é uma relação complicadíssima, em que a minha orientação para aqueles que me procuram é: senta, conversa e negocia. Porque sempre há uma margem de administração e uma margem de... Naquelas prestações em que o pessoal diz: olha, mas o aluguel não teve, é só o uso do imóvel. Mas o uso do imóvel, enquanto aluguel, é fruto civil. E da mesma forma precisa ser negociado. O que eu acho, e vou colocar como praticamente uma situação que dá para se discutir até do ponto de vista judicial, seria multa e juros em relação ao valor cheio e eventual correção monetária do período. Eu acho que o ideal é partir para uma negociação. A gente tem, eu faço parte lá do Cine Fotoclube, e aí também, e o prédio tem aquela loja que é alugada embaixo. E aí o inquilino conversou com a diretoria do Cinefoto para, né, como poderia fazer, e aí foi negociado de uma maneira que ficou bom para ela, e ficou bom para todo mundo. Só que a gente sabe que tem gente que não quer muita conversa. E aí, assim, no caso de não ter conversa, se fosse no meu caso, você acha que o melhor, a minha casa, eu moro aqui, o meu aluguel, eu preciso negociar e não tem conversa. Eu devolvo a casa, não pago nada e deixo o negócio estourar depois para ver na justiça mesmo? Como é que é? Como é que eu fico? Porque isso é fato. Eu tenho 2 ou 3 amigos que estão praticamente nessa situação, que não sabem o que fazem. Se fica é caro e continua girando o contrato. Se sai, tem que pagar multa. Então, enquanto você permanece no imóvel, o contrato continua vigendo. O contrato continua válido. Não vai suspender a vigência e eficácia do contrato. O contrato permanece. O fato a obrigação de se pagar o aluguel, ela vai ser suspensa? Por hora, não. Por hora, está se discutindo no Congresso. Então vai ter que ser na justiça mesmo. Vai ter que ser na justiça. Vai ter que ser na justiça. O que daria para discutir na justiça vai conseguir derrubar eventual multa pelo inadimplemento? É possível. Juros? É possível. Desde que provada a impossibilidade de pagamento. Agora, porque que nem do aluguel... É só se tiver boa vontade mesmo, né? Exatamente. Certo. São 16 horas e 43 minutos. Estou conversando com o Adib Pisadi, advogado, diretor adjunto da OAB aqui de Amparo. E a gente conversou um pouquinho sobre a questão da flexibilização. Só para a gente encerrar isso, você acha que a Justiça vai acabar aceitando essa ação civil pública aí e suspender o decreto municipal aqui de Amparo? Rafael, eu gostaria de examinar no processo quais são as justificativas e os elementos que a Prefeitura de Amparo irá apresentar a respeito da edição do decreto. Porque, veja, esses elementos objetivamente considerados que levaram à edição do decreto, eles precisam ser levados aos autos. De repente, a Prefeitura tem um estudo, tem as curvas, tem a demonstração efetiva a respeito do número de leitos, do número de casos confirmados. De repente, a Prefeitura de Amparo se precaveu, ou os hospitais têm um estoque de testes rápidos que possam ser feitos. Diz, olha, em 2, 3 dias, se houver um problema aqui em Amparo, ou a sinalização do retorno, ou de uma retomada crescente da curva, nós retomamos e baixamos o decreto, fechando novamente. São medidas que o município pode adotar. Então, antes mesmo, porque, veja, essa é uma situação que diz respeito a toda a cidade de Amparo. Então, antes de dizer sim ou não, eu gostaria de dar uma examinada, né, com muita cautela na motivação do ato administrativo. Né? A motivação é um dos elementos de validade do ato administrativo. E simplesmente dizer sim ou não, sem examinar o lado técnico que levou à tomada de decisão por parte do poder público, eu acho imprudente. Certo. E qual que é o tempo médio para isso ser julgado? Porque a ação civil pública foi protocolada hoje, né? Qual que é o prazo até a justiça
decidir se sim ou se não? Veja, tem prazo médio ou depende da... Normalmente depende do volume de processos que está na vara para que o magistrado estude. Depende da complexidade da matéria e também depende do magistrado se sentir ou não para decidir sobre a matéria com os elementos que estão no processo. Pode ocorrer a seguinte situação, do magistrado dizer, olha, a matéria é complexa, ou a matéria é controvertida, a parte é o requerido, para que preste informações e com essas informações vou deliberar. Né? Então, veja, isso é possível de ser feito também. Algumas vezes, o magistrado não se sente à vontade com os elementos que estão no processo para decidir uma questão absolutamente relevante. Então, é possível suspender, na verdade, não é suspender, concede um prazo, pode ser curto, 24 horas, 48 horas, para que o poder público ou quem esteja no polo passivo preste as informações. E aí o magistrado decida com os elementos necessários à sua convicção pessoal. Se não for nesses termos, em um dia, 2 dias, 3 dias, uma matéria dessa, no máximo, deve estar sendo decidida. E aqui em Amparo nós temos, nessas matérias, uma prestação jurisdicional absolutamente rápida. Bom, o que a gente tem que deixar claro também para os comerciantes é o seguinte, esse impasse todo se dá porque o governo estadual determinou uma coisa e o município determinou outra. Hoje, é dia 27 de abril, o governo do estado determinou na última semana um plano de ação de reabertura a partir do dia 11 de maio. Então, caso esse decreto venha a ser suspenso, a gente, o comerciante, o empresário, saiba que tem um prazo próximo que as coisas podem ser que elas voltem a um mínimo de normalidade. Né? Não é que se suspender agora não tem previsão nenhuma de quando isso vai ser reaberto. Né? Dia 11 de maio já está aí, são 2 semanas. Se tudo correr bem, o governador vai iniciar esse processo de flexibilização e aí, consequentemente, os municípios também vão poder. Vamos lá. Eu acho que tivemos mais um probleminha com a internet. Na volta, a gente vai conversar a respeito da situação do governo federal. A internet não está ajudando. Gente, queria agradecer todo mundo que participou, que mandou perguntas, opiniões. A Helena participou bastante. Estou falando aqui que a crise econômica é mundial e em países onde há uma má distribuição de renda, a população, a pobreza sempre se agrava. É fato, Helena, isso acontece mesmo. Então vamos lá voltar com a Adib aqui para a gente fazer nossa segundo assunto. Temos aí 10 minutinhos para... Voltou, Adib? Voltei. Show de bola. Eu estava aqui só conversando com a Helena um pouquinho, né? Agradecendo aqui a participação de todo mundo. Então vamos para o nosso segundo assunto. Esse vai ser mais rapidinho. Só com relação à saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aconteceu na última sexta-feira. Como que você vê, como a OAB vê esse movimento e agora essa troca de farpas entre ex-ministro e presidente da República? Veja, Rafael, é difícil não estarem falando pela OAB, não tem autorização para isso, até porque dentro da OAB nós temos os mais variados segmentos e as opiniões possíveis. Como todo coletivo, né? Ali é complicado, então vou estar conversando com o meu amigo Rafael. O Sérgio Moro escreveu uma página importante da história. Ele tem meu respeito, né, por aquilo que fez enquanto magistrado, combateu muito o crime organizado, conseguiu uma evolução muito grande na prisão de grandes figuras da República envolvidos em escândalos de corrupção, que muitas vezes nós não chegávamos a imaginar, nós sabíamos que tinha, mas não chegávamos a imaginar o tamanho da corrupção, da degradação. Nós sabíamos e ouvíamos falar sobre
acertos, né, sobre desvio de recursos de milhares de reais, milhões de reais. E depois, de repente, do dia para a noite, já não eram mais milhões, eram bilhões de reais. Bilhões. Isso assustou não só o Brasil, isso assustou o mundo. Né? Porque falar em corrupção de bilhões de reais é algo sem precedente na história. E não é só na história do Brasil, na história da humanidade. Então, veja, ele acabou enfrentando um grupo de políticos, um grupo de empresários, um grupo de poderosos muito grande. E fez um trabalho gigantesco. Em alguns momentos, pode ter resvalado em algumas garantias, pode ter pisado algumas garantias, pode, efetivamente pode. Mas fato é que, com esse trabalho que ele fez, ele ganhou credibilidade no cenário nacional e internacional. Ele projetou o seu nome, projetou a sua credibilidade e acabou recebendo o convite para ir para o Ministério da Justiça. No cenário político, ele não teria, como efetivamente não teve, um protagonismo como ele tinha na Lava Jato. Sim. O mundo político é um mundo totalmente diverso do mundo do Poder Judiciário. Lá, no comando da sua atividade dentro do Poder Judiciário, ele presidia o julgamento, presidia o processo, e fazia exatamente como entendia que deveria fazer. No cenário político, a coisa não é bem assim. No cenário político depende de muita conversa, muito entendimento. Não que isso necessariamente precise passar por uma ilegalidade, de forma nenhuma. Quando passa pela ilegalidade, nós estamos falando de coisa de bandido. Não é isso. Mas eu acho que ele já vinha incomodado com o cenário político brasileiro desde que assumiu o Ministério. Muitas vezes, em alguns pontos importantes, ou algumas polêmicas importantes dentro do país, acho que ele precisava já se posicionar, emitir uma opinião efetiva. Porque quando você integra um governo, você faz parte do governo. E aí, concordando ou não com o governo, você tem que emitir opinião. Aí aquela posição do juiz de neutralidade, de um magistrado, de não dizer publicamente, até para não contaminar um julgamento. Quando você é ministro da Justiça, ela deixa de existir. Quando você integra, tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Até porque os seus colegas de governo precisam saber o que você pensa. Então, é uma situação complexa. Quando houve, por exemplo, e é só um exemplo, mas isso não o diminui em absolutamente nada, a prisão que se viu de uma senhora em Araraquara. O país leva a situação para o Ministério da Justiça e diz a ele que Vossa Excelência vai fazer, no mínimo, um pronunciamento. Ele pode até concordar, dizendo, olha, tem que garantir a saúde, está correto, a Guarda Municipal pode, efetivamente, pode dizer, olha, a Guarda Municipal não pode fazer. Mas um pronunciamento do ministro da Justiça teria um peso muito relevante para a nação. Daria uma ordem, um parâmetro de conduta para a Guarda Para que as outras guardas municipais passassem a seguir. Veja, não é hora de isenção. Não era a hora de dizer, não, eu vou me preservar. Não era o momento. Quando você assume um cargo político, não adianta dizer que não é político. O cargo de ministro é um cargo político. Sempre envolvido na política. Quando você Por mais técnico que possa parecer, ele é político. E o trabalho será técnico. Mas é um cargo político. Porque é uma nomeação política. E nós aqui falamos da boa política, não da política ruim. Não da política que desprestigia a democracia, que fere princípios, que corrompe a sociedade. Não. Falo da boa política. Aquela no sentido grego, no sentido aristotélico. A boa política. Aquela de bem governar a polis. De fazer o bem para a população. De ir atrás do bem comum. Essa é a boa política. Talvez a manifestação... Didi, só pra... A gente tem 5 minutinhos e aí acaba a nossa live. Só pra gente não perder. Então, manda a pergunta. Não, a pergunta é essa, porque assim, eu entendo que ele precisaria se posicionar, mas de repente o fato de ter ideias e posições diferentes e conflitantes com a do presidente fez com que ele retraísse e deixasse de se posicionar em alguns casos.
Você acha que essa questão, especificamente do Maurício Valeixo lá, diretor-geral da Polícia Federal, foi esse estopim? Ou é o que você estava dizendo mesmo, que ele já estava cansado e não tinha se dado bem com esse sistema político? E perdemos mais uma vez a internet. Tá difícil hoje. Jesus amado. Para a gente acabar, vou colocar ele de novo. Só para a gente encerrar aqui. Hoje tá difícil a internet, viu? Voltando em 3, 2, 1. Tá quase. Tá me escutando, Adib? Ah, que pena que essa internet não tá nos favorecendo hoje. Nos últimos dias tá dando trabalho a internet, né? É uma pena. A Helena tá dizendo aqui que os pronunciamentos do presidente... tá dizendo que tá... Alvorada tá caindo, o que dirá a nossa, né, aqui do interior de São Paulo? Corremos o risco de não conseguir nem falar tchau pro Adib. Não é possível isso. A Helena dizendo que se o ministro não pode se posicionar está tudo muito mal. Ou melhor, seu posicionamento é considerado como interferência. Então, quando as partes não estão de acordo 100% no governo, é muito difícil das coisas caminharem positivamente. Então, isso acaba acontecendo mesmo. Cadê? Ixi, agora eu não consigo nem colocar. Ele vai entrar. Tomara que dê certo, porque vai ser só para falar tchau mesmo. Adib, conseguiu voltar. Mas... Estamos acabando, é só para te agradecer. Eu que agradeço. Por essa participação. Só para dizer o seguinte, gostei muito e encerro a questão do ministro Sérgio Moro. Acho que pese as divergências entre ele e o presidente, lamentavelmente, em alguns momentos, essa verborragia do presidente da República faz com que o seu próprio governo acabe sendo prejudicado. Penso que muitas vezes, se ele não fizesse comentários que faz, o seu governo caminharia muito melhor. Mas, em relação a Sérgio Moro, apesar das divergências e das coisas que foram faladas de um lado e do outro, e que demandarão provas, tanto de um quanto do outro, é uma grande perda para o país. Ele contribuiu muito para o combate ao crime, organizado, e a saída dele do governo é uma saída sentida, é uma grande perda em termos de equipe. Nós lamentamos e vamos aguardar os acontecimentos futuros para saber o que tem nesse molho, efetivamente, entre um e outro. Mas torço muito para que o Brasil possa se recuperar para o bem da nossa população. Agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. É um prazer estar com você, Rafael. O prazer foi todo meu, Adib. Muito bom conversar com você. Opiniões fortes, claras, objetivas. E eu também espero que aconteça o que acontecer. A gente sempre torce para que o Brasil sempre cresça e melhore a cada nova situação. Não está fácil, né? A gente está vivendo já tem a pandemia do vírus, agora a gente tem mais uma crise política para levar, mas é isso. E muito obrigado, Adib. Da ignorância, infelizmente. Também. Da intolerância e da ignorância. Muito obrigado. Eu que agradeço a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Helena Cavalcante, que falou bastante aqui com a gente hoje. Obrigado a todos. Amanhã não tem entrevista pelo mundo. A gente volta quarta-feira com mais um entrevistado. Um abraço a todos. Obrigado, Adib. Tchau, tchau.